O Saara, 9 milhões de quilômetros quadrados de areia escaldante. O maior deserto árido do planeta, um lugar onde, em grande parte, praticamente não chove e onde o calor já levou muitos viajantes perdidos à perdição. E é exatamente aqui, nessa imensidão irreal de areia e rochas, que engenheiros e visionários querem criar algo incrível. Um mar artificial, um oceano no meio do deserto. Hoje vamos ver como esse plano maluco surgiu, quais visões estavam por trás dele e por que até bombas atômicas entraram na jogada. Parece ficção científica, mas o plano de inundar o Saara vem ocupando cientistas, militares e governos há mais de um século até hoje. De empresários escoceses a físicos nucleares americanos. Todos eles sonhavam em transformar o árido Saara em um paraíso verdejante. A história começa em 1878. Donald Mackenzie, um empresário escocês, administrava um entreposto comercial na costa da África Ocidental. As mercadorias da África Central chegavam até ele por meio de caravanas que atravessavam o Saara durante semanas. Lento, penoso, limitado. Mackenzie nunca tinha viajado pela África Central, mas ouvia os relatos de comerciantes e nômades e desenvolveu uma teoria ousada. A região de El Djouf, na atual Mauritânia, perto da fronteira com o Mali, ficava, na opinião dele, abaixo do nível do mar. Se cavassem um canal a partir do Atlântico, com milhares de quilômetros de extensão, essa região seria inundada por conta própria. O resultado? Um lago gigantesco com mais de 150 mil quilômetros quadrados, quase o dobro do tamanho do Lago Superior, na América do Norte. Mackenzie sonhava em construir canais até o Níger. Navios europeus poderiam então navegar diretamente até o Sudão e ter acesso aos seus recursos. Ao mesmo tempo, ele acreditava que o novo mar permitiria a agricultura no deserto e ajudaria a acabar com o tráfico de escravos na região, algo que Mackenzie rejeitava veementemente. Mackenzie provavelmente se inspirou em depressões menores que tinha visto na costa atlântica, como a Seb Khatar, a apenas 15 quilômetros do oceano e 55 metros abaixo do nível do mar. Ele também conhecia lagos salgados sazonais na Tunísia e no Egito. Mas o plano de Mackenzie tinha uma falha fatal. El Djouf não fica abaixo do nível do mar. Na verdade, a região está cerca de 320 metros acima dele. Mesmo assim, sua proposta recebeu bastante atenção da mídia. O Daily Telegraph e a Vanity Fair elogiaram o potencial do plano e pediram que fosse analisado a sério. No entanto, os investimentos não apareceram e Mackenzie passou a se dedicar a outros projetos, entre eles a fundação da bem-sucedida Northwest Africa Trading Company e seu engajamento contra a escravidão na África Oriental. Na década de 1870, Ferdinand de Lesseps era um dos franceses mais famosos do mundo. Em 1869, ele inaugurou o Canal de Suez. O governo francês concedeu-lhe o prestigioso título nobiliárquico de Visconde. A imprensa chamava-o de Le Grand Français, o grande francês. De Lesseps tinha outras ambições. Ele se uniu ao geógrafo militar François-Élie Roder para desenvolver um novo plano. Eles queriam conectar o Golfo de Gabès, no Mediterrâneo, ao Chott El Djerid, um lago salgado sazonal na Tunísia, que fica abaixo do nível do mar e fica seco na maior parte do ano. Com base nos planos que Roder publicou em 1874 na revista Revue de Dumont, o mar artificial seria alimentado por um canal de 190 quilômetros de extensão e cobriria uma área de cerca de 5 mil quilômetros quadrados, o dobro do tamanho do grande lago salgado de Outer. De Lesseps e Roder tinham várias justificativas para o projeto. Uma delas era a ideia notável de que um mar interior na Tunísia melhoraria o clima na Europa. Roder, um capitão do exército francês, via o mar também como uma vantagem estratégica para os planos geopolíticos da França no norte da África. A Conferência de Berlim estava prestes a acontecer e a disputa pela África, na qual a França ocuparia a Tunísia como protetorado em 1881, começou poucos anos depois. Embora a França não tenha encontrado resistência na invasão da Tunísia, Roder via o mar interior como uma chance de isolar tribos rebeldes no sul e facilitar a pacificação da região. De fato, o imperialismo francês teve um papel importante na popularidade do plano no final do século XIX. O nacionalsocialismo estava em ascensão e as grandes potências da Europa disputavam não só as colônias, mas também a reputação. Rodaire acreditava que o Chott El Djerid era, na verdade, o local da Baía de Tritão, um corpo de água descrito em textos gregos antigos. Segundo a mitologia grega, um dia viria um descendente dos lendários acronautas e fundaria 100 cidades gregas ao redor da baía.
A recriação simbólica da Baía de Tritão deveria mostrar que a França era a herdeira dos valores europeus iluministas que tinham sua origem na Grécia e que era uma legítima sucessora do Império Romano, ao contrário de rivais como a Grã-Bretanha, a Alemanha e a Itália. Rodaire conseguiu convencer de Lesseps a aderir ao plano, argumentando que o mar interior melhoraria significativamente o clima e, consequentemente, as condições econômicas na Argélia e na Tunísia. A água evaporada poderia, em teoria, gerar nuvens que estabilizariam as temperaturas e riachos que normalmente secavam antes de chegar ao Chott el-Djerid se transformariam em rios que irrigariam as terras vizinhas para a agricultura. Além disso, o mar facilitaria o comércio na região. Tudo isso provavelmente melhoraria o padrão de vida da população local. De Lesseps conseguiu convencer a Academia de Ciências da viabilidade do plano. O governo francês concedeu então a Rodaire um orçamento de 35 mil francos para um estudo detalhado da área. Será que o sonho de um Saara inundado finalmente se tornaria realidade? Rodaire realizou 2 expedições, mas os resultados foram decepcionantes. Muito menos da área ficava abaixo do nível do mar do que se pensava, principalmente as partes mais próximas do Mediterrâneo. Ele e de Lesseps tiveram que mudar seus planos, um canal muito mais longo e um mar menor. A Academia Francesa decidiu que o projeto não era mais viável. Os custos ultrapassariam em muito 1 bilhão de francos, muito mais do que a estimativa inicial de 25 milhões de francos. Um franco francês em 1880 valia cerca de 0,29 gramas de ouro. 1 bilhão de francos equivale hoje a cerca de 17 bilhões de dólares. O governo francês retirou o financiamento, mas de Lesseps e Rodaire não desistiram. Com seu próprio dinheiro, fundaram a Société d'études de la mer intérieure africaine, a Sociedade para Estudos do Mar Interior Africano. Rodaire então liderou outra expedição na Tunísia. Ele voltou para a França com febre para uma comunidade científica e militar que criticava fortemente sua obsessão pelo mar interior. Pouco depois, ele morreu com apenas 48 anos. A sociedade de pesquisa de Lesseps e Rodaire continuou, mas eles reduziram suas ambições para a estabilização de uma colônia agrícola perto do Golfo de Gébes com a ajuda de poços. Mas mesmo isso acabou sendo demais e a sociedade se dissolveu em 1892. De Lesseps concentrou-se em seu outro grande projeto, o Canal do Panamá, mas esses planos acabaram resultando em um escândalo de suborno que o levou à prisão em 1893. Um ano depois, ele morreu. Mesmo assim, o plano ficou na imaginação dos franceses. Outros cientistas franceses voltaram a abordar a ideia repetidamente ao longo do século XX. Ela também inspirou o desenvolvimento de vários canais na Tunísia. A visão de Rodaire, no entanto, só se concretizou na ficção. O famoso autor Júlio Verne integrou a proposta em seu romance A Invasão do Mar, publicado em 1905. Nele, berberes e europeus disputavam os planos antes que um terremoto criasse o mar sem intervenção humana. Portanto, as coisas não pareciam promissoras para o mar interior no Saara, mas graças ao avanço tecnológico, o sonho ressurgiu anos mais tarde. Em meados do século XX, foi a vez dos americanos pegarem na ideia de criar um mar no Saara. A ideia deles era um pouco mais radical, queriam abrir um cratera no deserto, com bombas atômicas. Longe de ser uma ideia maluca e marginal, essa proposta fazia parte do projeto Blowshare, um programa do governo federal dos EUA que tinha como objetivo encontrar aplicações pacíficas de engenharia para dispositivos nucleares. O projeto, iniciado em 1957, fazia parte da iniciativa global Átomos para a Paz, promovida em 1953 pelo presidente Dwight D. Eisenhower. O projeto Blowshare foi bem criativo. O lago no Saara provavelmente nem foi a proposta mais ambiciosa. Por exemplo, o projeto Carial teria cortado as montanhas Bristol no deserto de Mojave para abrir espaço para a Interstate 40 e a Ferrovia de Santa Fé, usando 22 explosões nucleares. Também houve propostas para mineração e outros fins subterrâneos, como conectar aquíferos subterrâneos e alcançar jazidas de petróleo e gás natural. No entanto, o foco principal do projeto Blowshare parecia estar na manipulação de vias navegáveis. Uma das propostas que foi seriamente considerada foi o projeto Chariot, um plano para criar um porto totalmente artificial em Cape Thompson, na costa noroeste do Alasca. Ele acabou sendo abandonado depois que vários estudos sobre a precipitação radioativa transportada de campos de testes nucleares para a região mostraram que isso afetaria negativamente o meio ambiente e a população local. Mas propostas ainda maiores incluíam a ampliação do Canal do Panamá, a criação
criação de um canal totalmente novo através da Nicarágua e a abertura de uma rota alternativa ao canal de Suez, passando pelo deserto do Negev, em Israel, até o Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho. Essa última proposta teria exigido a criação de uma hidrovia com mais de 250 quilômetros de extensão, mais de 25% mais longa que o próprio canal de Suez, usando 520 ogivas nucleares com 2 megatons de poder explosivo cada. Isso equivale a 125 vezes o poder da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Esse plano radical ganhou força porque o canal de Suez havia se tornado uma das peças estratégicas mais importantes da Guerra Fria, especialmente depois que o governo egípcio o nacionalizou em 1956, o que levou à crise de Suez. Os EUA queriam uma alternativa em uma nação aliada. E além de todas essas propostas mais dramáticas, os funcionários envolvidos no projeto Blowshare também sugeriram armas nucleares como solução para o problema do Mar do Saara. Uma ideia era usar 213 bombas atômicas, cada uma com 1,5 megatonelada, como parte do projeto Qatar Sank. Esse projeto tinha como objetivo criar um mar interior no norte do Egito. As explosões criariam um canal do mar Mediterrâneo até a depressão, que fica cerca de 60 metros abaixo do nível do mar. Isso geraria um mar interior com alta evaporação, o que levaria a um fluxo constante de água que poderia ser usado para energia hidrelétrica. Alguns chegaram a sugerir o uso de explosões nucleares para reviver os planos de Lesseps e Roder para os shots tunisianos. No entanto, nenhum desses planos foi concretizado. A crescente resistência global às tecnologias nucleares, especialmente após a crise de Cuba, fez com que o projeto Blowshare perdesse força, até que o financiamento foi totalmente suspenso em 1977. A ideia de Lesseps e Roder de criar um mar interior nos shots tunisianos foi finalmente retomada no século XXI por uma organização sem fins lucrativos chamada Corporation Road, ou Coro. Fundada por profissionais e especialistas em cooperação mediterrânea de todo o mundo, a Coro pretende construir um canal a partir do Golfo de Gabés que inundaria os shots, exatamente como a proposta francesa original do século XIX. A Coro afirma que o projeto traria enormes benefícios para a Tunísia e toda a região do Mediterrâneo de várias maneiras. Em um país com cerca de 35% de desemprego juvenil, a economia se beneficiaria com a criação de um grande número de novos empregos. O mar interior também ajudaria a conter a desertificação. A evaporação do mar levaria a um aumento das chuvas e da cobertura de nuvens. Essas mudanças climáticas poderiam viabilizar a agricultura, a piscicultura e a pecuária na região, além de impulsionar o turismo. Por fim, a melhora econômica reduziria a migração da Tunísia para a União Europeia, especialmente para a Itália, e em vez disso, tornaria a própria Tunísia um polo de atração para a mão de obra migrante do norte da África. O projeto Mar do Saara, de Coros, ainda está em fase de preparação, mas recebeu a aprovação do governo tunisiano em 2018. Um primeiro passo importante. Com quase 150 anos de história, a ideia de um mar no Saara parece ser algo que não sai da cabeça da humanidade. Por enquanto, ela fica restrita às páginas dos livros de Júlio Verne, mas pode não demorar muito até que alguém finalmente encontre uma maneira de inundar o deserto. De sonhadores escoceses a imperialistas franceses e físicos nucleares americanos. O plano de inundar o Saara mostra até onde podem chegar as ambições humanas. A questão permanece: isso já foi uma visão realista ou apenas o sonho de pessoas que acreditavam poder moldar a natureza à sua vontade? Escreve nos comentários o que você acha. É uma boa ideia criar um corpo de água no Saara ou é uma megalomania irrealista? Estou muito ansioso pelos teus comentários e discussões e, por favor, desculpa se pronunciei algum nome errado. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fica bem, pessoal!